A Ana Júlia está na reta final do ensino médio e, mesmo às vésperas de prestar o vestibular, o coração continua dividido entre medicina e a graduação em rádio e TV. Enquanto não se decide, ela tem se dedicado aos estudos para ir bem nas provas e fica de olho no conteúdo da primeira etapa do Enem. Eu tenho feito um plano de estudos, estudando as principais matérias e pegando as dicas dos professores das matérias que mais caem e refazendo provas antigas e vendo quais são as matérias que sempre estão presentes nas provas e tô focando nelas, principalmente agora, que falta pouco para chegar às provas, e aí eu tô dando mais um gás agora, porque eu tô desde o começo do ano me preparando, mas agora eu tô aproveitando para dar uma revisada para ver se eu tô sabendo, tendo noção de todas as matérias. No primeiro dia da prova vai ser aplicada a tão temida redação. Apesar de ser um tema desafiador para muitos estudantes, a Ana Júlia está esperançosa, já que acredita ter facilidade com a escrita. Eu vejo bastante filme, série, livro e vejo bastante filósofos ou sociólogos que possuem frases ou estudos que têm como se relacionar com os temas do Enem e das redações. A Júlia é professora de redação no ensino médio e trabalha com o tema ao longo dos anos, para que os estudantes compreendam o que deve ser feito na hora do exame. O gênero textual é o gênero dissertativo argumentativo, que é comum a alguns outros vestibulares, como o FUVEST, VUNESP. O que diferencia é a grade de correção, né? A estrutura é uma estrutura padronizada, então a gente estuda ao longo desses anos, né, qual é a estrutura adequada, o modelo de cada parágrafo, e eles vão treinando e adaptando, né, até chegar ao modelo ideal, normalmente idealizado pelo Enem. O Enem tem algumas características específicas, então é importante lembrar de usar todas as palavras da frase temática, né, contemplar a frase temática como um todo. Lembrar que não é um gênero textual pessoal, então precisa ser um texto impessoal, né, uma certa distância, não há um leitor direto. Outra coisa que pode ser considerada dica é que o último parágrafo, ele pretende uma proposta de intervenção, então uma solução para aquele problema central, né? E de maneira geral lembrar de tudo que a gente estudou em língua portuguesa ao longo desses anos, né? Porque isso vai acabar fazendo diferença na construção geral do texto. O site do INEP até disponibilizou uma cartilha com dicas para os participantes. Lá é possível encontrar detalhes sobre a correção do texto e até exemplos de redação nota 1000. No dia do exame, também cabe a cada um escolher em que momento prefere elaborar o texto. De maneira geral, eu costumo dizer que é interessante olhar o tema da redação, pegou a prova, dá uma olhada no tema, né, na frase temática, e vai para a prova objetiva, porque muitas vezes na área de linguagem, na área de humanas, né, de ciências humanas de forma geral, tem algumas dicas, tem textos que podem despertar a reflexão, que podem ajudar, né, na reflexão do tema. Então, a minha estratégia normalmente costuma ser essa, eu indico isso aos alunos. Essa é a hora, né, de criar resistência para fazer uma prova de 5 horas. Então agora é isso, é bastante questão. Cada erro que eu tenho, eu disseco mesmo o erro, assim, para não errar na hora mesmo. Então esse está sendo meu foco agora. Eu tinha muito medo de fazer redação, mas eu acredito que é treino, né? Não adianta decorar um modelo pronto, você tem que criar o seu. E uma coisa que me ajudou muito, mas assim, muito mesmo, foi desenvolver um senso crítico, então capacidade de pensar, porque isso ajuda muito na hora de escrever. Porque quando você lê o tema, às vezes parece um assunto distante, né, da nossa realidade, às vezes. Mas você lendo, você imaginando o problema, tendo um repertório, que isso a gente cria, né, durante as aulas, isso ajuda muito. Eu achava que redação tinha que ser repertórios muito complexos, mas nem sempre. Às vezes você pode pegar uma coisa assim, sei lá, um filme, uma música e aplicar no tema da redação. E isso já ajuda bastante, porque o corretor ele consegue ver a associação que você fez com o tema e com a problemática da redação. Então, eu acho que repertório, você estudar bem as estruturas assim de começo e depois é treinamento. Você treinar toda semana já vai te ajudar muito. Já em relação ao tema da redação, as alunas e a professora arriscam alguns palpites. Olha, eu apostaria num tema voltado para a área da saúde. Eu tô sentindo que vai ser isso. Eu arrisco dizer que pode ser um tema
um tema de questão ambiental, mas já foi ano passado. Na verdade, ano passado foi social e ambiental, mas eu não sei. Eu acho que vai ser algo relacionado à questão ambiental. Capacitismo, insegurança alimentar, pobreza menstrual, saneamento básico, acho que são algumas ideias. Educação, alfabetização, valorização de professores, acho que são algumas temáticas possíveis.